Só contribuindo com a fala da Elaine em relação ao curso da próxima terça-feira, qual é a prioridade de Deus para a minha vida e qual a prioridade de Deus para a tua vida? É fazer com que a gente volte a ser a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que em Gênesis nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então você vai ver a partir de terça-feira que tudo que Deus criou, Ele criou com o poder da sua palavra. Então Ele criou os céus, o mar, a terra, os animais, os vegetais, os frutos, tudo Ele criou com o poder da sua palavra. Aí chegou em mim, em você, Ele fez diferente. Ele diz que, a Bíblia diz que Ele pegou o barro, Ele nos moldou e Ele colocou dentro de nós o sopro dele. E nós passamos a ser almas viventes. A combinação do barro com a combinação do fôlego de Deus, Ele nos tornou pessoas diferentes. Só que no meio do caminho houve um percalço, houve um problema. O homem desobedeceu o mandamento de Deus para que não tocasse no fruto proibido. E o homem, ludibriado por Satanás, fez aquilo que ele não poderia ter feito. E a partir desse erro, a Bíblia diz que nós fomos expulsos do Éden. E a partir dessa expulsão do Éden, nós nos afastamos de Deus. E esse afastamento de Deus fez com que nós perdêssemos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos obrigados a viver longe de Deus, fora do Éden, numa sociedade caída, dominada pelo pecado, muitas vezes num centro de uma família religiosa, convivendo com uma sociedade doente. Então a gente foi, a partir da nossa saída do Éden, sendo transformado em pessoas diferentes das pessoas que Deus projetou para que a gente fosse quando Ele nos criou. Aí nós conhecemos Cristo, nós decidimos entregar a nossa vida para Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que convence de toda a verdade, veio morar dentro de nós. E a partir desse momento, Deus tem uma prioridade na minha vida e na tua vida, que é nos transformar na pessoa que Ele projetou que a gente fosse. Então, o trabalhar de Deus, querido, antes de te abençoar, é de transformar a sua vida. Na medida que Ele te transforma, na medida que você passa a ser um pouco mais parecido com Cristo, porque essa é a nossa finalidade, quando eu me pareço com Cristo, eu sou semelhante a Deus. Na medida em que eu me aproximo do caráter de Cristo, eu sou automaticamente abençoado. Eu não consigo ser abençoado na minha vida insistindo em proibir que Deus transforme meu caráter. E eu ouvi nos PGs essa semana, quando se fala de caráter, antes mexia um pouquinho com o nosso orgulho, com o nosso ego. Você está falando que eu não tenho caráter? E aí, graças a Deus, a igreja vai amadurecendo, ela vai entendendo o que eu estou dizendo. Eu tenho uma série de coisas que Deus ainda precisa mudar no meu caráter. Sinto muito. Luto todos os dias para ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um agente na sociedade melhor, mas ainda não consigo ser aquilo que eu sei que eu preciso ser. Mas eu sei que essa é a prioridade de Deus. Se essa é a prioridade de Deus, essa é também a minha prioridade. Então, santificação nada mais é do que um trabalhar em Deus em nossa vida, para nos tornar a pessoa que Deus nos projetou para ser. Quando eu entendo isso, quando eu aceito isso para a minha vida, a Bíblia diz que eu não preciso correr atrás das bênçãos, porque elas que vão nos alcançar. Eu não preciso ficar preocupado como é que eu vou arrumar trabalho, eu não preciso preocupar como é que eu vou pagar minhas contas. A minha preocupação é assim, como é que hoje eu posso ser um pouco mais parecido com Cristo? Esse é o meu foco, esse deve ser o foco da igreja. Nos esforçar todos os dias para que a gente se aproxime um pouco mais do caráter de Cristo. E tenho certeza de que você, como eu, lembra como você chegou para Cristo. E se você fizer uma retrospectiva da tua vida, quando você entregou a tua vida para Cristo hoje, você percebe que você é uma outra pessoa. Você percebe que você deixou de fazer coisas que antes era normal você fazer.
E ainda quando a gente faz alguma coisa, vem o Espírito Santo, traz um constrangimento, puxa, de novo eu estou fazendo isso, e isso nos entristece. Isso já é um sinal do trabalhar na santificação na minha vida e na tua vida. E nós vamos ter a partir de terça-feira 19 aulas. 19 aulas onde a gente vai aprender na profundidade bíblica o que é a santificação, qual é a prioridade de Deus e aonde eu devo investir o meu relacionamento com Deus. E na medida com que você permite que Deus transforme a sua vida, você é abençoado sem nenhum esforço. E eu convido para que vocês estejam conosco a partir de terça-feira. Queridos, essa questão de não ter tempo é uma questão de prioridade. Se Deus for prioridade na tua vida, se o teu processo de transformação for prioridade no teu caminhar cristão, não tem problema de agenda. É sempre uma escolha que a gente é desafiado a fazer. Não é fácil vir aqui às terças-feiras, mas é algo que você vai fazer por você. Às vezes a gente está com o foco errado, a gente está correndo atrás do rabo e Deus tem aquilo que a gente precisa na casa dele. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, em Salmos. Salmo 103, versículos 1 e 2. Salmo 103, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Na linguagem de hoje diz assim: não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Então é uma conversa entre Davi e Davi. Davi olha para ele assim e fala: Davi, não se esqueça quão abençoado você é. Davi, antes de você pedir, antes de você reclamar, antes de você murmurar, olha para a tua vida, veja a obra que Deus está fazendo e nunca se esqueça de tudo aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele está fazendo e ainda aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Essa era a preocupação nesse momento de Davi. Não se esqueça, Davi, das bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida. Se você ainda não tem tudo o que você precisa, olha aquilo que Deus tem feito por você. E eu acho, queridos, que essa conversa às vezes a gente tem que ter com a gente. Da gente fazer uma retrospectiva, da gente fazer uma reflexão, parar de olhar para aquilo que a gente não tem e olhar para aquilo que a gente já tem. E vou dizer que nós temos muito mais para agradecer a Deus do que a pedir para Deus. E Davi, ele nos dá uma dica de que as nossas orações, de vez em quando, tem que ser não entre nós e Deus, mas entre nós e nós mesmos, para que a gente possa entender a grandeza e a obra que Deus tem realizado na nossa vida. E eu quero falar nessa manhã sobre o poder da gratidão. O que acontece na minha vida e na tua vida quando nós desenvolvemos um coração agradecido? Quando nós reconhecemos a obra que Deus tem feito em nossa vida, quando eu reconheço diante de Deus a grandeza dEle, e quando eu paro de pedir, eu começo a agradecer. Isso muda tudo na tua vida. Quero falar nessa manhã a importância de nós cultivarmos um coração agradecido, a importância de nós olharmos para a nossa vida e fazer uma contabilidade. Você vai ver, queridos, que tem detalhes na tua vida que passa despercebido, de tanto nosso foco estar naquilo que nós não temos. Nós temos mais do que nós merecemos. Eu falo por mim. Se Deus me chamar e falar: Luciano, senta aqui, nós vamos ter uma conversa agora. Eu vou dizer aquilo que eu estou fazendo na tua vida e você vai dizer aquilo que você está fazendo para mim. E se Deus usar essa contabilidade para tirar ou acrescentar coisas da minha vida, eu estou perdido. Porque Ele vai tirar o que eu tenho.
Porque de longe eu não faço aquilo que eu deveria fazer para Deus. Eu às vezes uso Deus como um resolvedor de problema. E Deus de longe não é resolvedor de problema nas nossas vidas. Deus é um Deus altíssimo. É o nosso Pai celestial, que tem nos abençoado todos os dias, todas as semanas. Queridos, Deus tem um copo. E às vezes esse copo está para transbordar. Há um tempo na nossa vida que a gente tem que parar de reclamar. A gente tem que parar de pedir, a gente tem que parar de murmurar. Há um tempo na vida que a gente tem que desenvolver um coração agradecido, reconhecendo o que Deus tem feito na nossa história. E digo para vocês, na real, queridos, eu tenho mais do que eu mereço. Não tenho nenhum problema de reconhecer diante da igreja assim que Deus tem dado mais do que eu mereço. Talvez Deus tenha me mimado. Porque eu sei de que tem coisas na minha vida, coisas na vida da igreja que a gente já deveria ter superado. E que às vezes a gente fica patinando em querendo ter coisas e a gente deixa de reconhecer aquilo que a gente já tem. Sabe, queridos, a cruz deveria ser o suficiente para as nossas vidas. A cruz nos livrou do sofrimento eterno. A cruz, ela mudou o nosso destino. A gente estava indo para sofrer eternamente no inferno. E graças à cruz, a gente tem um destino diferente. E ainda a cruz não é o suficiente nas nossas vidas. A gente coloca coisas nas nossas vidas mais importantes do que a cruz. A eternidade deveria ser o suficiente para as nossas vidas. Saber que um dia vai ficar tudo aqui, ó, a falta de dinheiro, desentendimento, enfermidade, porque há algo maior nos esperando na eternidade, queridos. E nós às vezes fazemos dessa terra a nossa eternidade. Às vezes a gente está tão preso com as nossas necessidades, a gente está tão voltado para aquilo que a gente precisa, que a gente esquece que a gente já não é mais desse mundo. Eu imagino que você, como eu, tem um monte de pedra para quebrar nessa semana. Imagino que você já começa a pensar na sua segunda, na sua terça, na sua quarta. E quem disse que Jesus não volta depois do almoço, ou nesse momento aqui, que Ele te leva embora para a tua casa? Vai ficar tudo aqui. A eternidade devia ser o suficiente para nós, a cruz devia ser suficiente, Jesus devia ser suficiente para nós, querido. Eu já ensinei aqui que você mais Jesus é um ser completo, não precisa mais de nada. Nós vamos aprender o que o poder da gratidão traz na nossa vida, como é que o poder da gratidão ela diminui os meus problemas, acaba com a minha ansiedade, me traz paz, me traz descanso, quando eu mudo o meu posicionamento em relação a Deus. E a cruz não é suficiente, a eternidade não é suficiente, Jesus não é o suficiente. Como é que a gente vive? Correndo, agitado, preocupado, ansioso, para conquistar aquilo que a gente não tem, a gente tem mais daquilo que a gente merece. E a gente faz da nossa vida uma maratona que não acaba nunca. Parece que a gente gosta de viver ansioso, a gente conquista uma coisa, coloca uma outra preocupação na cabeça e a preocupação vai fazendo da nossa vida uma rotina. A gente perde a fome, a gente perde o sono, preocupado com aquilo que a gente não tem. E o convite de Deus, descansa. Descansa porque a cruz te basta, descansa porque a eternidade te basta, descansa porque Cristo te basta. E o que acontece na nossa vida com esse correr, queridos? A gente vai adoecendo. Física, emocionalmente, a gente vai desgastando o nosso relacionamento, a gente vai fazendo dos nossos dias pesados, sair da cama é um sacrifício. Perceba se o cansaço que você tem hoje, queridos, não é fruto de você correr atrás daquilo que você não tem. Perceba que se os seus pensamentos, se a sua mente hoje não está carregada,
pensando como é que você vai resolver o teu problema, como é que você vai mudar as circunstâncias, como é que você vai conquistar o que você precisa. Você perceba, queridos, que é uma corrida que não termina nunca. A gente vive correndo atrás do dinheiro, a gente vive correndo atrás de uma enganosa segurança, a gente quer ter controle e a gente não tem controle de nada. Às vezes a gente quer ser Deus, queridos, nós não fomos criados para ser Deus. Quem tem controle de tudo é Deus. É Ele que tem poder de transformar as coisas nas nossas vidas ou fazer com que a gente alcance aquilo que é importante para nós. Na medida em que eu desenvolvo um coração grato, eu paro de correr. Eu mudo os meus valores, eu mudo as minhas prioridades, eu reconheço o quão abençoado eu tenho sido. Queridos, eu disse com uma certa insistência já, e eu quero repetir, tem pessoas que sonham em ter o que eu tenho, tem pessoas que sonham em ter o que você tem, e elas nunca vão experimentar o quão abençoado você é. O problema é que a gente só olha para frente, a gente não olha para trás. Pessoas que sonham hoje estar sentado aqui não têm essa capacidade, não têm essa possibilidade. Pessoas que não têm uma casa para voltar quando você sair daqui e uma comida te esperando lá ou para você fazer, porque não tem alimento e não tem dinheiro para comprar. E essa palavra mexeu muito comigo nessa manhã, porque na medida em que eu estava andando pela minha casa, eu fui reconhecer o quão abençoado eu sou. Ainda que eu tenha muitas necessidades na minha vida, ainda que eu tenha muitas pedras para quebrar na minha vida, Deus tem me acrescentado muitas coisas. A hora que você chegar na sua casa, queridos, dá uma passeada pela tua casa e veja os detalhes que você tem e que talvez passe desapercebido. Tinha uma pessoa que eu conheci em Ribeirão Preto, um cara muito rico. E aí veio o problema econômico, ele acabou perdendo alguns milhões e nem por isso deixou de ser milionário. O cara se jogou do 12º andar, ele caiu, bateu a cabeça no 11º andar e ficou paraplégico. Perdeu alguns milhões na bolsa de valores, continuava sendo milionário, mas se apegou naquilo que ele tinha perdido, naquilo que ele não tinha mais. Acabou com a sua própria vida, acabou com a família, acabou com a história dele. O fato, eu não sei se alguém veio de ônibus aqui, mas eu acho que não. Tem gente que nunca vai ter um carro na vida. Se você soubesse o quanto Deus se alegra quando a gente tem um coração agradecido, quando a gente reconhece, Senhor, a coisa está difícil, mas eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Eu sei que o Senhor tem acrescentado vida aos meus anos de vida. Eu sei que o Senhor é um Deus zeloso que tem cuidado da minha história. E o convite de Deus para a minha vida e para a tua vida nesta manhã, queridos, é ajustar o nosso foco. Tirar os fardos da tua vida, os pesos que você tem carregado. Parar de olhar para aquilo que te falta e olhar para aquilo que te pertence já por bênção de Deus, por merecimento teu em relação à tua filiação de Deus. Agradecer pela tua família. Ah, mas a minha família é a tua família. Agradecer pelos teus recursos ou pelas tuas faltas de recursos, porque Deus tem sustentado a tua vida. Agradecer pela tua saúde. Agradecer pelas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Todo problema na humanidade começou através de um casal que quis ter aquilo que eles não tinham. Todo problema da humanidade começou a acontecer quando um casal não reconheceu o que eles tinham. Adão e Eva moravam no paraíso. Eles tinham de tudo. Eles tinham alimento, eles tinham água, eles tinham sustento. Eles tinham Deus que vinha conversar com ele toda virada de dia. Aí chegou um desejo no coração de ter aquilo que eles não tinham. Sabemos a consequência disso.
Esse é o trabalho de Satanás na tua vida, desviar o teu foco. Colocar como prioridade na tua vida aquilo que você não tem, para que a gente negligencie aquilo que a gente tem e a gente vai adoecer. Porque normalmente aquilo que eu não tenho porque eu dependo de pessoas, eu dependo de circunstâncias. E se a minha felicidade, a minha paz tiverem coisas que eu não tenho controle, eu me torno uma presa fácil de Satanás. Ele vai fazer com que eu adoeça emocionalmente, depois que eu adoeça fisicamente. Aí ele vai começar questionando se Deus de fato é um Deus abençoador e se de fato eu vou conseguir alcançar aquilo que eu preciso alcançar para a minha vida. Esse é o esforço de Satanás, desviar o nosso foco. E perceba se ele não está tendo um certo sucesso nas nossas vidas. Qual é o nível de ansiedade que você carrega hoje? Qual é o nível de preocupação que você carrega hoje? E essa preocupação e essa ansiedade está conectada ao quê, queridos? Aquilo que você corre desesperadamente semana atrás semana para alcançar. A gente vive escravo das circunstâncias, a gente vive escravo dos problemas. A gente pode estar onde a gente estiver, mas o problema não abandona a nossa mente. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala está conectado com aquilo que a gente precisa. E se nós fizermos uma contabilidade, queridos, algo extraordinário que traz a paz, o reconhecimento daquilo que Deus já fez para as nossas vidas. Sabe esse problema que você está carregando, que você está vivendo? Confronta esse problema com aquilo que você já tem na sua vida. Você vai ver que você tem muito mais do que isso que você está buscando, do que essa necessidade momentânea que você tem. O poder da gratidão faz com que os nossos problemas percam a força, percam a influência que eles têm nos nossos dias. Se fizer uma contabilidade nos detalhes, queridos, você vai ver que você tem centenas de coisas para agradecer a Deus e talvez uma coisa que não esteja alinhada com a tua necessidade e que está te descontrolando. E quando você fizer a contabilidade, você vai, puxa vida, eu não tenho problema nenhum. Você deixa de ser escravo do problema, o problema para de ter influência sobre seus dias. Um coração grato, queridos, ameniza os desentendimentos entre família. Você já falou para tua esposa, ou você já ouviu do teu marido, obrigado pela tua vida. Obrigado por você existir. Obrigado por você ter escolhido viver do meu lado. Se nós tivéssemos esse entendimento, queridos, quanta restauração a gente teria de família. Vou falar para a Roseli, obrigado, Roseli. Você tem cuidado da minha vida. Você tem orado pela minha vida. Obrigado, Roseli, por ter muitas vezes ainda estar abrindo mão da sua própria vida para satisfazer as minhas vontades, os meus desejos. Obrigado, Roseli, pelas lágrimas que você já derramou pela minha vida, pelos meus erros. Sabe, queridos? Um coração agradecido transforma um casamento, transforma uma família, acaba com as disputas, com as intrigas, com as discussões, acaba com a razão. Eu coloco o outro num nível maior do que eu. Um coração agradecido desenvolve a obediência a Deus. Nós aceitamos com mais facilidade o não de Deus. Nós aceitamos com mais facilidade o tempo de Deus. Fala, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso, mas se ainda não aconteceu, que seja feita a tua vontade. Enquanto eu não alcançar aquilo que o Senhor tem para mim, eu vou levar os meus dias voltado a agradecer aquilo que o Senhor já fez por mim, aquilo que o Senhor está fazendo por mim, aquilo que ainda o Senhor vai realizar na minha vida. Não vou mais, Senhor, desviar o meu foco em buscar no teu altar aquilo que eu preciso, mas eu vou levar no teu altar um coração agradecido, reconhecido o quão abençoado eu tenho sido pelo Senhor. E veja, queridos,
se a gratidão não traz paz. Quando você fizer uma retrospectiva daquilo que você tem, e quando eu falo retrospectiva, queridos, é retrospectiva mesmo. Porque se você tem um ovo na tua geladeira, tem gente que não tem geladeira e nem ovo. Daqui eu vou para onde? Eu vou para minha casa. Eu tenho um endereço, eu tenho um chuveiro, eu tenho uma cama. Eu tenho roupas, eu tenho um monte de coisa aqui. Eu tenho um carro. Será que isso não seria suficiente para que a gente pudesse agradecer mais a Deus? Ah, está tudo errado na minha vida. Você tem a eternidade, você tem a cruz, você tem Jesus. Você mais Jesus é um ser completo. Desenvolver um coração grato nos traz alegria. Que começa a reconhecer, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela minha saúde física, pela minha saúde emocional. Obrigado por estar me sustentando. Obrigado pelas respostas que o Senhor tem trazido para a minha vida. Obrigado por estar me sustentando nesse deserto. Obrigado pelo teu maná. Obrigado pela roupa que o Senhor tem me oferecido para que eu não passe frio nos meus dias sombrios. Nos traz descanso. Descansa. Você anda cansado demais. Você anda preocupado demais, ansioso demais. O cutucão de Deus na minha vida e na tua vida nesta manhã. Veja como eu tenho cuidado de você, como eu tenho cuidado da tua família, como eu tenho cuidado do teu casamento, como eu tenho cuidado das tuas finanças. Se você não tem todo o dinheiro que você precisa hoje, Deus tem sustentado você. Vai continuar sustentando você, porque Ele é um Deus zeloso. Pega o exemplo de Jó, queridos. Jó perdeu tudo que tinha na vida. Perdeu gado, perdeu casa, perdeu filhos, filhas. Aí chega a mulher de Jó e fala assim: por que você não amaldiçoa esse teu Deus? Jó falou: quieta, mulher, você está ficando louca. Nu eu vim à terra, nu eu volto dessa terra. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E ele falou isso quando ele estava raspando as feridas dele com um caco. Depois de ele ter perdido tudo que ele tinha na vida. Queridos, o que um comportamento desse nos ensina? De que Deus, a presença de Deus, está acima de qualquer necessidade que eventualmente eu possa estar experimentando na minha vida. Posso perder casa, posso perder filho, posso perder filha, posso perder dinheiro, posso perder tudo. Eu não posso perder a presença de Deus. Porque a presença de Deus é a garantia de que eu vou ser restituído em toda a perda que eu tenho sofrido na minha vida. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça. Está sobrando, agradeça a Deus. Está faltando, agradeça a Deus. Tem emprego, agradeça a Deus. Não tem emprego, agradeça a Deus. Tem dinheiro para pagar as contas, agradeça a Deus. Não tem dinheiro, agradeça a Deus. Em tudo, dai graça. Está passando por um problema na tua vida, um problema de enfermidade, está no deserto, agradeça a Deus. Coloque 1 Tessalonicenses 5,18 nas suas orações. Senhor, em tudo eu dou graça. Em tudo eu te agradeço. Na dor, no amor eu te agradeço. Porque tu és um Deus que sustenta a minha vida. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo foi falar com Jesus, foi falar com Deus em oração. Ele estava com um espinho na carne. Vocês sabem dessa passagem, né? O que é espinho na carne? Estava com um abacaxi, com um problema para resolver. E aí o apóstolo Paulo falou para Deus: Deus, me tira esse espinho da carne. Chega Jesus e diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Fica com o espinho aí. Está doendo? Deixa doer. A minha graça te basta. A graça de Deus, queridos, tem que ser o suficiente nas nossas vidas. A graça de Deus tem que bastar, queridos. Você tem um espinho, vários espinhos aí, a graça de Deus te basta. Você é um escolhido de Deus. Se você olhar na ciência, ela diz que são 300 milhões de espermatozoides tentando fecundar um óvulo.
só um consegue. E você foi esse escolhido, queridos. De 300 milhões, Deus escolheu você para vir à Terra, para viver a história que Ele escreveu sobre a tua vida. Você tinha 300 milhões de concorrentes. Deus olhou para você, não é você que vai. E você acha, queridos, que Deus não vê algo de valor em você? Você acha que Deus não está olhando pelo teu momento? Tá, querido. A Bíblia diz que você foi feito por Deus na eternidade, queridos. Ele sabe exatamente aquilo que você ia viver hoje. Ele sabe o quanto teu coração está apertado pela situação que você está vivendo. E Ele te chama a atenção assim, ainda que eu veja teu sofrimento, olhe um pouquinho para aquilo que eu já fiz pela tua vida. É pelo menos um sinal de que eu vou voltar a fazer aquilo que você precisa que eu faça. É ajustar o nosso foco, querido. Nós fomos escolhidos no meio de 300 milhões para contemplar a beleza do Criador. Para dizer, Senhor, obrigado por ter me escolhido, obrigado por me dar o dom da vida, obrigado por permitir que eu tenha uma jornada nessa terra. Ainda que haja pedras, ainda que haja obstáculos, ainda que haja problemas, obrigado por ter me escolhido, Senhor. Olha, querido, desenvolver essa gratidão a Deus por você ter sido uma pessoa escolhida na eternidade para vir viver a história que Deus escreveu. Aí a gente muda a nossa mentalidade. A gente começa a agradecer pelo básico que é a vida. Pela oportunidade que nós temos de acordar cedo, de vir à casa de Deus. Pela oportunidade que nós temos de voltar para o nosso endereço que nós temos hoje. Quando você pegar uma correspondência, uma carta, veja o teu nome, está teu endereço, você tem um endereço, você tem aonde morar, você tem aonde viver com os teus filhos. Queridos, um coração que desenvolve a gratidão é um coração que muda a nossa visão de vida. Eu paro de olhar para aquilo que eu não tenho e começo a valorizar aquilo que eu já tenho, e isso por si só é o suficiente. Ainda que não atenda a minha necessidade, mas tudo aquilo que Deus já fez, prova de que Ele vai fazer o que Ele precisa e eu preciso fazer no tempo dEle. O meu trabalho é descansar e crer que Ele é um Deus que me sustenta, que me socorre sempre nos momentos de maior aflição da minha vida. A gratidão muda os nossos valores. Quais são os valores que norteiam a tua vida hoje? A gratidão faz com que a gente se apegue com aquilo que a gente já tem. Muda as nossas prioridades, muda nosso relacionamento com Deus, muda nossa relação com as pessoas. E uma coisa importante, queridos, a gratidão traz cura. Desenvolva a gratidão e você recebe a cura física e a cura emocional que você tem e que você precisa. Olha quanto poder há na gratidão. O quanto nós nos esforçarmos desse exercício de cultivar o coração, a gratidão no nosso coração, o quão isso muda a visão que a gente tem de vida, o quanto que isso acaba com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, para que a gente consiga descansar por um instante nas nossas vidas. Vou chamar o Bruno para vir aqui, Bruno. Eles não é uma manhã para a gente, se você veio pedir algo para Deus essa manhã, eu vou pedir para que você reconsidere. Nessa manhã é uma manhã para a gente agradecer. É uma manhã para a gente se conectar com Deus. E por que eu peço para que você não peça nada aqui? Porque Ele já sabe o que você precisa. Deus é o Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele tem ouvido as tuas orações. Deus tem visto as suas aflições. Mas o convite dEle nessa manhã é que você não peça mais nada. Mas que você possa fazer um exame da sua vida, da vida da sua família, e através desse exame você comece a perceber os detalhes que demonstram o cuidado que Deus tem tido com a tua história.
Eu queria pedir para que você ficasse de pé. Eu queria fazer um momento de oração com você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse nesse problema que você está vivendo. Traga ele para o teu coração. Eu queria que as suas emoções fossem mexidas através desses pensamentos. Pensa, queridos, nesse problema que você está vivendo, nas consequências que esse problema vai trazer na tua vida se você não resolver isso. Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai resolver esse conflito? Eu queria que suas emoções fossem, nesse momento, mexidas através desses pensamentos. Perceba como isso mexe negativamente com você, queridos. Perceba como isso é ruim. Perceba como isso te maltrata. Mexe com a tua frequência cardíaca. Traz tristeza aos seus dias. É isso que a gente tem alimentado, querido. É isso que nós temos carregado nos nossos corações todas as semanas. Quando eu permito que esses pensamentos mexam com as minhas emoções. E depois que você pensou, e você deu guarida a esses pensamentos, há uma reação química no teu organismo que traz descontrole para a tua vida. Aí você não consegue mais controlar. E é por isso que a gente adoece, é por isso que a gente vive deprimido. Porque não é Deus que tem controlado a nossa vida, mas são as nossas emoções desajustadas que têm controlado a nossa vida. E aí eu queria que você pensasse no instante, no amor de Deus. Queria que você fizesse uma retrospectiva, com os olhos fechados, sobre a tua vida. Veja, queridos, quantas vezes Deus já te socorreu. Quantas vezes Deus já te tirou de becos sem saídas na tua vida? Quantas portas Deus abriu quando você não via saída mais? Lembre, queridos, que você não é obra do teu passado, você é fruto da cruz de Cristo. Lembre que você tem um lugar, uma nova casa te esperando na eternidade. Que tudo isso que tem te maltratado vai ficar aqui, querido. A falta de dinheiro vai ficar aqui, a tua enfermidade vai ficar aqui, os teus desentendimentos vão ficar aqui. Não tem mala, querido. É uma viagem sem bagagem. A bagagem vai ficar aqui. E perceba, queridos, as coisas que você tem na tua vida hoje, a tua casa, o teu carro, a roupa que você está vestindo, o alimento que você vai preparar, o restaurante onde você vai almoçar, um local para você ir trabalhar amanhã, ou um local para você ir buscar o sustento da tua família. Quantas coisas boas nós temos, queridos. São essas coisas que devem conduzir os nossos passos, devem conduzir as nossas semanas. Não aquele sentimento ruim que nós experimentamos há momentos atrás. Essa paz que Deus quer que você experimente a partir de hoje na sua vida. Essa paz que é só Deus que pode nos entregar, queridos. Deus tem cuidado da tua vida, querido. Deus tem cuidado da tua história. Tudo está no controle de Deus, querido. Você pode estar sem controle de tudo, mas Deus está no controle da tua vida. Aquieta teu coração, aquieta tua alma. Converse com você mesmo. Luciano, não esqueça das bênçãos que Deus já fez na tua vida, Luciano. Luciano, não esqueça de onde Deus te tirou. Luciano, não esqueça da obra que Deus tem feito na tua vida, te transformando numa pessoa melhor. Luciano, me diz assim, qual foi o momento em que Deus te abandonou?
Qual foi o momento que Deus esqueceu de você, Luciano? Você vai ver que você não tem resposta aqui. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez e o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Queridos, Deus muda a tua vida com uma ligação telefônica. O que é o teu problema diante do poder de Deus, queridos? Você está esperando uma resposta na tua vida? Amanhã, antes de você acordar, pode tocar o telefone e Deus dá essa resposta e transforma o teu futuro, a tua história, a tua jornada na terra. Você acha que Deus não tem poder para isso? Numa ligação, Deus transforma a tua vida. Agradeça a Deus pela possibilidade de o teu telefone tocar. Agradeça por você ter um telefone que pode ser um instrumento de Deus para transformar o teu futuro. Queridos, Deus muda a tua história com um estalar de dedo. Fala assim, ó, mudei teu casamento, mudei a tua vida financeira, mudei a tua profissão, mudei o teu trabalho, mudei a tua empresa. Para Deus não é nada. E o que Deus quer de nós é que a gente reconheça o poder de Deus sobre as nossas vidas e que nós reconheçamos aquilo que a gente já conquistou, aquilo que Ele já nos entregou, queridos. E que a gente deixe de ser controlado por aquilo que a gente não tem e que a gente ame aquilo que a gente tem. Você pode não ter uma família perfeita, mas você tem uma família. Você pode não ter hoje os recursos que você precisa, mas Deus tem te sustentado. Você pode estar fora do controle da tua vida, mas Deus está no controle. Agradeça a Deus, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não estou preocupado com o que vai acontecer, eu sei que o Senhor tem controlado, o Senhor tem cuidado de mim.